Nesta videoaula, irei trazer mais um maravilhoso vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia, onde vai ser abordado sobre a história com E e não com H, da narrativa bíblica do Antigo Testamento da Rainha Esté, onde essa história da narrativa da Rainha Esté é mais um conto fabuloso, dentre outras centenas de narrativas mitológicas existentes na Bíblia. No decorrer do vídeo, vocês irão saber o porquê que essa narrativa da Rainha Esté é um conto lendário. Então, vamos ao conteúdo a seguir. Já no livro de Juízes, eu já começo mostrando para você, ó. Esse negócio aqui da filha de Jefté tem fonte. É daqui, vem daqui, representa isso. Quem apontou isso foi 2 PhDs no livro tal, na obra tal, mostrando a fonte. Então, beleza. Isso acontecia. Aonde? Babilônia. Isso era celebrado. Tinha uma festa. Estação chuvosa. O segundo texto a se destacar está no livro do profeta Ezequiel, onde nos é apresentada uma acusação contra as mulheres por se sentarem no portão do templo, no portão norte do templo, e chorarem por Tamuz. Ezequiel 8,14. Esta passagem nos demonstra que possivelmente o rito de Tamuz era praticado no antigo Israel, ao menos até por volta do século VI antes da Era Comum. Então alguém, de acordo com as denúncias do profeta Ezequiel, tinham pessoas no território de Israel chorando por Tamuz. Só que se chorar por Tamuz é fazer o rito, né? É fazer o rito dele. Tamuz. Vai guardando aí, hein? Vai guardando aí. Beleza. A terceira passagem bíblica a ser apontada está no livro do profeta Jeremias, que contém uma acusação de idolatria semelhante ao livro de Ezequiel. Os filhos apanham lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Jeremias 7,18. Então, Jeremias também, o profeta ali, o escriba, faz uma denúncia. Só que é interessante é que as pesquisas arqueológicas e históricas atestam que o título de Rainha dos Céus foi uma designação conferida a uma série de antigas deusas adoradas no Antigo Mediterrâneo, região do Levante e outros locais do Antigo Oriente. As deusas conhecidas e mencionadas com esta denominação incluem Ishtar, que é Inanna, Anat, Isis, Nut e Astarte. Tá aqui a notinha, nota 8. Se olhar a fonte lá depois. A semelhança entre as passagens bíblicas reside no fato de que elas apontam para o mesmo contexto mitológico e religioso da antiga Mesopotâmia. Adoração aos deuses Tamuz, Numuz e Ishtar. Outra literatura bíblica que se destaca por seus paralelos com a antiga literatura, com a literatura da antiga Mesopotâmia, é o livro de Esther. Então tem mais? Tem. O perigoso livro de Esther. O livro de Esther, na totalidade da sua composição, conforme atestado por Aaron P. Drucker, em seu artigo publicado na The Open Court, tá aqui toda a referência, quem é o artigo, tá tudo certinho lá no final do capítulo. É uma obra de ficção literária, repleta de erros históricos, imprecisões e equívocos acerca dos costumes, leis e cultura persa. Não existe, até o presente momento, 2024 da Era Comum, qualquer cultura material que ateste, evidencie ou apresente mínimos indícios de uma rainha judia
durante o período do Império Aquemênida, cujo nome foi Ester ou Radassa. Então isso não existe. Tá? O livro de Ester é uma ficção literária. Literalmente, é uma ficção. Aquilo ali nunca aconteceu. Tá? Vamos lá. Os nomes dos personagens principais do livro, Mordecai ou Mardoqueu, Ester, Radassa, Amã e Vaste, são nomes de divindades mesopotâmicas conhecidas na antiguidade. Nomes que o escriba se apropriou para construir a história do livro de Ester, tal como uma história babilônica antiga. O livro reconta a grande vitória de Marduk e Estar, os deuses da Babilônia, sobre seus inimigos, Amã, Zeresh e Vaste, os deuses de Elão. Amã, Zeresh e Vaste, os outros personagens que são os opositores aí de Mordecai e Ester, são deuses de Elão, o país Elão, dos elamitas. Aliás, Ciro, apesar de persa, né, ele era elamita, nasceu em território elamita. Então eram os deuses de Elão. Então você está vendo um teatro, um conto babilônico, que fala da batalha dos deuses. Os deuses de Babilônia contra os deuses elamitas, que eram duas cidades rivais. É isso que você está vendo. Literalmente. Aqui nas notas, ó, final do capítulo, nota 12, 13, eu vou falando de cada deus lá para vocês lá, com as fontes. Tá bom? As tradições da deusa Estar e Nana estão presentes na literatura bíblica, sejam por elementos mitológicos remanescentes, ou seja, lá o livro do Juízes, paralelos textuais diretos e indiretos, ou até mesmo textos que fazem críticas diretas ao culto desta divindade. Então, a Bíblia tem paralelos em que mitologia está presente no texto, paralelos diretos ou indiretos, como nós temos no livro de Ester, ou críticas ao culto da divindade, como nós temos em Ezequiel, no livro do profeta Jeremias. Culto este a essa deusa, ou par de Deus, culto este, possivelmente ainda praticado de acordo com a evidência interna da Bíblia no território do antigo Israel por volta do século VI antes da Era Comum. Então eu reafirmo isso aqui para vocês que eu falei antes. É uma afirmação. Com certeza era praticado, porque está impregnado no contexto bíblico. Você tem um livro inventado só para falar dessa deusa, que virou canônico, aí não dá. Aí a partir do item 1.4, eu começo a contar a história de Estar. Então a travessia dos portões do inferno, ela atravessa portões. Eu falo sobre o exigente mundo da Mesopotâmia, como ele era, o que acontecia nele. Eu falo sobre o reino de Kur, um reino de terror. Então eu falo lá sobre ele também. E depois a gente encerra aí o capítulo, a quantidade de nota. Olha a quantidade de nota e toma-lhe nota! E chegamos ao capítulo 2, que eu vou falar do Duat, submundo egípcio. Quando nós vamos para pesquisas arqueológicas e históricas sobre a veracidade dessa narrativa bíblica da rainha Ester, não existe uma comprovação por evidências arqueológicas diretas ou registros históricos persas que comprove a real veracidade sobre a rainha Ester. Quando nós estudamos os povos da antiguidade, que é incluído os persas, na história dos povos persas,
não é mencionada a história da rainha Esté, como também personagem participativo daqueles povos que viveram sobre o domínio persas. Como, por exemplo, extensos registros persas da era aquemênida não mencionam uma rainha judia chamada Esté ou rainha Vasti. O rei persa Assuero é amplamente identificado por estudiosos como Xerxes I, que reinou de 486 a 465 antes da Era Comum. Fontes históricas gregas, como Heródoto e Ectésias, identificam a esposa principal e rainha de Xerxes I como a Mestris, que permaneceu rainha durante a maior parte de seu reinado, o que contradiz a narrativa bíblica de Esté, substituindo Vasti. Um homem chamado de Marduca, que pode ser uma versão de Mordecai, é mencionado em algumas tábuas de argila do tesouro de Persépolis como um administrador financeiro, mas não há menção a ele como primo, tutor da rainha ou como uma figura proeminente na corte real, como descrito na Bíblia. O livro relata, no caso a Bíblia, eventos dramáticos como um plano de extermínio de judeus em todo o império, em um contra-ataque judeu violento, que não são mencionados em nenhuma outra fonte histórica, o que aumenta o ceticismo dos historiadores sobre a veracidade literal da história. Em resumo, não há provas arqueológicas ou textuais fora da Bíblia que confirmem a existência de uma rainha judia chamada Esté no Império Aquemênida como um fato histórico. Gente, é muito comum a gente ver bastante elementos culturais religiosos de outras religiões dentro de outras religiões. É porque existiu um encontro de religião com outra religião, de um povo com outro povo. É o que chamamos de aculturação, apropriação e sincretismo cultural e religioso. E outra, existia uma grande aproximação de povos com outros povos ali no Crescente Fértil, ou no Oriente Próximo, ou na Ásia Menor, ou até mesmo no Oriente Médio. Então, existia uma fortíssima troca de comércio e culturas entre o Oriente Médio. Muitas pessoas pensam que uma religião nascia do nada. Enganado. É uma construção muito longa, onde ela vai absorvendo com o tempo outros elementos culturais religiosos de outras religiões. E isso é fato e comprovado. Não estou inventando e mentindo. Só basta estudar a história da religião e a história arqueológica. Também só é pegar texto bíblico e comparar com outros textos de outros livros religiosos anteriores ao cristianismo que você verá. Quando o dono do canal afirma que Ciro o Grande pertencia historicamente à cultura elamita, está correto. Porém, ele era de nacionalidade persa e não elamita. Por que Ciro o Grande não era elamita como nacionalidade? Porque quando ele nasceu, o território que antes era dominado pelos elamitas, quando Ciro nasceu, todo o território estava dominado pelos persas. Por isso que Ciro não era elamita, mas sim persa, porque ele nasceu em um território administrado pelos persas. E também o pai de Ciro era persa, e a mãe era a princesa Meda. O pai de Ciro o Grande era persa, Cambises I. Já sua mãe, chamada Mandane, a princesa Meda, no caso que vem dos Medos. Quando Ciro o Grande tornou-se rei dos persas, ele uniu o Império Persa com o Império Medo, dando origem e formação ao Império
Aquemênida. A dinastia de Ciro, conhecida como Teíspida, era culturalmente elamita, devido a séculos de interação e assimilação com a civilização elamita, que os precedeu na região. Portanto, embora sua origem étnica e dinástica fosse persa aquemênida, a influência cultural elamita foi significativa em sua formação e na de seu império inicial. Também Ciro é considerado persa porque ele liderou os persas e fundou o Império Aquemênida. Mas culturalmente, historicamente e etnicamente, ele tem profundos laços com os elamitas. O maior problema do religioso, e principalmente do cristão, é porque não estuda história, arqueologia, egiptologia, antropologia, sociologia, filosofia, biologia, ciência, geografia, que pode ser já incluso dentro da história. Porque ao estudar história, também ao mesmo tempo tem que estudar a geografia dos povos, ou seja, os espaços geográficos de cada povo. É por isso que os cristãos são enganados e presa fácil para os traficantes da fé, transformá-los em gados e ovelhas retardadas que não questionam e não têm senso crítico. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.